Qual que é o fenômeno por trás da doença de Meniere? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter muito assim, precisa na mente, muito claro. Doença de Meniere é uma doença que acontece no labirinto. No labirinto, tá? Labirinto eu tenho pelo menos 7 grandes doenças que podem acontecer. Doença de Meniere é uma delas. No nervo eu vou ter mais várias, podem acontecer. No cérebro, mais de uma dezena. No labirinto eu tenho grandes 7 doenças que podem acontecer. Doença de Meniere é uma delas. Dentro do labirinto, que é essa peça de osso cheia de curva, cheia de canal, que capta o movimento, então, estou dentro do elevador, subiu ou desceu, labirinto que me faz saber para que lado que o elevador está indo. Estou andando ou parado, labirinto que faz meu cérebro saber se eu estou parado ou andando, labirinto que faz meu cérebro saber se eu estou virando a cabeça ou se ela está parada. Então, qualquer aceleração, o labirinto capta. Para isso, né, um dos jeitos dele fazer isso é porque dentro dele existe um líquido que aqui nesse modelo anatômico eles colocaram em cinza, então é como se eu estivesse cortando o osso para ver lá dentro, e lá dentro eu estou vendo um líquido cinza, que na verdade é transparente, tá? Mas aqui eles fizeram a título de demonstração anatômica, que chama endolinfa. Endolinfa é o líquido dentro do labirinto. Mexo a cabeça, o líquido lá dentro corre por esses canais, mexe algumas estruturinhas que tem dentro dos canaizinhos do labirinto e mexe a gelatina com os cristais no meio do labirinto. É dessa forma que o labirinto sabe exatamente para que lado que o meu corpo está acelerando. Legal. Moral da história. A produção do líquido do labirinto ela é muito cuidadosa, ela é muito precisa. Então vamos imaginar, todo mundo aqui agora vamos fazer um jogo mental de pensar num tanque. Vamos pensar tipo em física, né? Aqueles modelinhos físicos da escola. Pensa num tanque cheio, não até o topo, né? Mas cheio pela metade, o ralo aberto e uma torneira ligada caindo água dentro desse tanque. De forma que a mesma quantidade de água que cai na torneira é absorvida pelo ralo. O que eu quero dizer com isso? A quantidade de líquido nesse tanque está estável. Tudo que entra, sai, então a quantidade ela está sempre daquele jeito. Assim é a produção do líquido do nosso labirinto. Enquanto eu tenho canais de sódio e potássio produzindo a endolinfa, eu tenho uma drenagem endolinfática, eu tenho ralos pelo labirinto, drenando o líquido de forma que aquela quantidade de líquido dentro do labirinto ela está sempre muito exata. Eu sempre tenho a mesma quantidade de líquido dentro do labirinto e isso faz com que ele funcione bem. Vamos dizer que chegou uma pessoa ali desavisada, que não sabe o que está acontecendo, e abre mais a torneira desse meu tanque. O ralo é o mesmo, eu não consigo aumentar o ralo do meu tanque. Está entrando mais água do que saindo, começa a subir a água do tanque. Começa a subir mais. Começa a subir mais. Chega uma hora que não tem mais para onde ir água, o tanque ele está inteiramente cheio e a água transborda do tanque. Vamos brincar disso no labirinto. Por algum motivo, o seu labirinto ele produz mais líquido do que deveria. Mas o ralo, a drenagem, é o mesmo. Essa drenagem ela não muda. Começa a acumular líquido lá dentro. Começa a acumular mais líquido. Começa a acumular mais líquido lá dentro. Chega uma hora que começa o quê? A subir a pressão do labirinto. Começa a entrar tanto líquido e não tem mais para onde ir líquido, o labirinto começa a ficar hipertenso, começa a ficar inchado, gordinho. Então eu brinco que a doença de Meniere é uma pressão alta, não sua, mas do seu labirinto. O seu labirinto, ele está sofrendo de pressão alta. Só que aí chega uma hora que não tem mais para onde entrar líquido mesmo, tá super hipertenso lá dentro, e aí o tanque transborda. Então, em fissuras naturais do labirinto, que a gente tem usualmente, que são fechadas, por aquelas rachaduras naturais que não é para vazar líquido nenhum, de tão hipertenso que está lá dentro, o líquido esparrama em alta pressão, ele vaza em alta pressão de dentro do labirinto. E voilá, crise da doença de Meniere. Então, quando eu tenho esse transbordamento do tanque, aqui eu tenho a irritação geral do labirinto, ele inteiro inflama, o nervo também inflama junto,
e aqui eu tenho a crise de vertigem com fenômeno auditivo. Por que que a doença de Meniere ela tem zumbido e fenômeno auditivo? Porque o rabinho aqui do labirinto, ó, chama cóclea, é a parte da audição. Aqui na cóclea eu também tenho endolinfa, o líquido preenche a estrutura como um todo. A hipertensão nessa estrutura vai fazer uma alteração a longo prazo da audição, gerando zumbido e perda auditiva, e vai fazer alterações de vertigem da parte vestibular quando vaza e esparrama o líquido, também irritando a parte auricular, e por isso as crises têm fenômeno auditivo junto. Olha só, então, o fenômeno por trás da doença de Meniere. É uma hidropsia endolinfática, que seria uma hipertensão, um excesso de líquido endolinfático, uma produção excessiva do líquido do labirinto. Vamos lá, deu para entender?